Olá, bom dia. Deus abençoe a todos. Vamos começar hoje mais uma aula. A carta de Paulo aos Tessalonicenses. Seja muito bem-vindo a todos vocês, aos que estão vendo a primeira vez. Eu sou a professora Carol e nesse momento nós vamos estudar a palavra de Deus. Espero que abençoe a sua vida. Então hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos capítulos 4 e 5, encerrando a carta de Paulo aos Tessalonicenses. É uma carta que, como nós já falamos anteriormente, é uma carta de alegria, quando Paulo expressa sua alegria pelo testemunho que aqueles irmãos estavam dando, o testemunho de fé. Ele diz que até nos momentos de aflição, eles se tornaram muito relevantes, porque eles passavam aquelas aflições com fé, crendo, perseverando naquela mensagem que tinha sido pregado para eles. E agora Paulo vem encerrar essa carta, mais uma vez, dizendo no capítulo 4 especificamente, rogando, pedindo insistentemente que eles permaneçam firmes nas mensagens que eles escutaram. Paulo passou ali um período de tempo com eles, ensinou bastante coisa, como ele diz no capítulo 2, trabalhou com as próprias mãos, não foi peso para eles, e com isso no dia a dia eles vivenciaram momentos, eles conversaram, Paulo pôde expor de forma mais profunda o evangelho. E ele exorta, ele pede insistentemente que eles continuem nos ensinamentos que Paulo pregou a respeito do evangelho. Principalmente, Paulo toca no assunto da santidade, da santificação. Enquanto cristãos, nós sabemos que nós aceitamos Cristo em determinado momento, nós somos regenerados por esse Espírito e nós temos um depois também, que é o momento da santificação. É quando o Espírito ele vai, ao longo do tempo, eu posso dizer que ele vai tendo mais da gente. Não é nem tanto que a gente tenha mais dele, mas que ele vai tendo mais da gente à medida que a gente se entrega a ele, para que a obra dele seja executada em nossas vidas assim como Deus deseja. Então ele exorta, ele lista uma série de práticas, de comportamentos que eles precisam deixar que o Espírito Santo produza neles. Ele fala sobre eles tomarem cuidado, eles não praticarem a fornicação, a prostituição, não darem espaço às concupiscências da vida, aos desejos do velho homem, aos desejos carnais, ao desejo desenfreado por aquilo que é material, por aquilo que não oferece nenhum tipo de satisfação real, e aquilo que vai perecer, mas que eles foquem cada vez mais no crescimento espiritual, no desenvolvimento da salvação. E nesse ponto eu gostaria de dizer o quanto que isso é importante, que nós também possamos considerar isso nos nossos dias, assim como nos dias daquela igreja. Acredito que essa prática ela é difícil, sim, por causa dos inúmeros problemas que nós vivenciamos aqui, mas nós temos que ter consciência, e é isso que Paulo deixa sempre claro, que esse progresso somente é desenvolvido através da ação do Espírito Santo de Deus. Então, novamente reforçando, se entregar mais à ação do Espírito Santo, estar sensível ao que ele está falando para nós, estar sensível àquilo que ele deseja tirar, deseja aquelas recomendações que ele faz a cada um de nós. E então Paulo diz para eles: olha, vocês permaneçam nesses ensinos, vocês cresçam, é necessário que a gente cresça, não é uma vida que fique estagnada, você não aceita Cristo e acabou, tô salvo, não. Deus deseja que você exerça um ministério ainda aqui, Se fosse por isso, você ia aceitar Cristo e já seria levado por Deus. Mas a gente entende que Ele ainda deseja realizar algo através das nossas vidas aqui, e por isso Ele permite que nós ainda permaneçamos aqui nesse mundo, pregando o Evangelho, sendo santos como Ele é santo.
E Paulo fala, né, quem despreza essa doutrina, quem despreza esse ensinamento, não está desprezando a gente, não. Não fiquem tranquilos, porque está desprezando a Deus, porque antes nós recebemos esses ensinamentos de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, automaticamente, quem despreza esses ensinos não está desprezando a pessoa específica, ou muitas vezes o cristão, está desprezando o próprio Deus. Então, sempre que muitas vezes nós formos pregar o evangelho, né, sempre que nós nos posicionarmos acerca de algum assunto que seja cristão, seja bíblico, quando existe algum tipo de resistência, né, não devemos ficar preocupados com isso. Na verdade, as pessoas estão reagindo ao Espírito de Deus, contra o Espírito de Deus, no caso, né? Então, nesse primeiro momento, o capítulo 4, Paulo vem falando a respeito da questão da santidade, né? Ele incentiva a prática do amor fraternal, né? Ele diz, olha, eu sei que você já tem vivido isso, eu sei que você já tem demonstrado para outras regiões, né? Para as cidades que ficam no entorno, que vocês estão realmente salvos por Cristo, vocês foram salvos, vocês estão demonstrando isso, mas permaneçam, continuem. Mais importante na nossa trajetória cristã é o processo, é o caminho, né? No caso é o final, o processo e o final, né? Quando nós estaremos plenamente com Cristo. E então ele incentiva a esse progresso. Depois ele vem falando sobre um assunto extremamente importante, e acredito que nesse momento é um assunto que pode dar esperança a muitas pessoas que de repente estejam desanimadas, cristãs. Ele vem falando sobre a questão da ressurreição dos mortos, né? Acredito que, pelo que ele coloca aqui, Paulo não deseja que aqueles irmãos sejam ignorantes a respeito desse assunto, porque provavelmente algumas pessoas daquela sociedade não tinham esperanças, não conheciam Deus, né? Mas ele diz, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito desse assunto, e que o assunto seria a ressurreição dos mortos. Ele diz que, assim como Cristo, né, ele morreu e ele foi ressuscitado por Deus, assim também os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Então ele traz essa esperança ao coração daqueles irmãos. Ele diz, olha, não fiquem se remoendo acerca desse assunto, nem acerca daquelas pessoas que morreram, que se morreram em Cristo, quando ele retornar, eles ressuscitarão. Hoje, mais do que nunca, nós estamos perto, muito perto desse momento. Quem está atento, né, quem tem ouvidos realmente para ouvir, está escutando os sons das trombetas, está percebendo os movimentos que estão acontecendo. Então, essa carta, mais do que nunca, para nós, é uma carta muito atual, né? Então, da mesma forma que aquilo ali serviu de alívio para o coração daquelas pessoas, que sirva de alívio para você que, de repente, se encontra abatido por causa desse contexto que nós estamos vivendo, um contexto de extrema privação, muitas vezes, de contexto de doença, um contexto de falta de esperança, mas nós temos esperança numa vida após isso tudo aqui, né? O Evangelho, ele traz a certeza de uma realidade posterior a todo esse sofrimento que nós estamos vivendo, uma realidade plena, onde nós vamos poder desfrutar plenamente da presença de Jesus. A Bíblia assegura isso. O sacrifício de Cristo é um sacrifício completo. Ele não causa somente transformação nas nossas emoções, ele não causa somente transformação nos nossos sentimentos, né? No nosso ser interno, vamos dizer assim, mas ele transformará também os nossos corpos, assim como transformou o de Cristo Jesus. Então, se você tem Cristo Jesus como seu Salvador, sinta-se feliz, se alegre nesse tempo, tenha a esperança de que isso tudo vai passar, né? Já está acabando e Jesus vai retornar, né? E ele coloca
Como será esse momento? Ele diz no versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, aqueles que morreram salvos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, que essa palavra possa trazer consolo a você nesse momento, né? Da certeza de que nós estaremos com Jesus, de que vale a pena seguir o Evangelho, seguir Cristo, e Ele tenha guardado para cada um de nós uma recompensa muito maravilhosa, né, naquele dia. Acho que por mais que a gente leia na Bíblia, em Apocalipse, esse evento, a gente não consegue ainda imaginar o quanto será glorioso isso, né? A Bíblia diz que Cristo vai julgar as nações. E aí você imagina os reinos, você imagina pessoas de todas as épocas, de todas as eras ali diante do trono branco de Deus. E recebendo ali também uns, né, a sentença para a vida e outros a sentença para a morte eterna, infelizmente. Isso nos traz também uma grande consciência de urgência na questão da pregação da palavra. Eu acho que hoje, mais do que nunca, nós precisamos nos preocupar com isso. Será que nós, enquanto igreja, no nosso dia a dia, nós temos pregado o Evangelho? Porque eu sempre me pergunto, é algo incoerente, nós recebemos um presente tão maravilhoso quanto o Evangelho e temos consciência de todos os benefícios que ele traz, mas nós temos nos preocupado com aquele que está no nosso lado, com aquele que está sofrendo, com aquele que está sem esperança, né? Nós temos nos preocupado com vidas, né? A Bíblia fala que às vezes a gente se preocupa muito com os pecados no sentido assim do que a gente não pode fazer, mas pouca gente observa que a Bíblia também diz que existe o pecado de omissão, então que nós não estejamos nessa condição do pecado de omissão, de se calar enquanto nós temos a palavra da vida, de nos calarmos enquanto nós temos a redenção, né, de uma certa forma. Não podemos nos guardar essa mensagem para a gente mesmo, né? Cristo com certeza vai cobrar de cada um de nós essa atitude quando Ele voltar. Sirva aí de um incentivo também a mais para que a gente possa pregar o Evangelho, enquanto igreja, individualmente, que a gente possa pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Até porque isso também foi o chamado que Cristo fez aos discípulos, aos apóstolos, e faz a cada um de nós, a partir do momento que a gente recebe o Espírito Santo e somos incorporados a essa família celestial. Mais à frente, agora falando do capítulo 5, ele traz uma série de recomendações também, das mais importantes, né, que a gente não se preocupe tanto com o tempo que essas coisas vão acontecer, porque isso cabe a Deus, é Deus que sabe, nem o próprio Jesus tinha consciência de quanto seria esse tempo, mas Deus sabe, Ele tem controle de todas essas coisas, e mesmo que a gente não saiba também, nós temos consciência dos sinais, como eu já havia falado. Então, assim, para que a gente não fique tanto preocupado com o tempo que isso vai acontecer, qual data, mas que a gente esteja preocupado primeiramente com a nossa vida espiritual, né? Se nós estamos fazendo aquilo que Deus determinou, nós temos feito aquilo que Ele determinou e da forma que Ele determinou. Então a preocupação seja muito mais com esse processo até esse momento divino, esse momento maravilhoso, né? Então ele exorta, irmãos, estejam sempre vigilantes, estejam sóbrios, vocês são da luz, né? Não são das trevas, então estejam sempre alertas, sempre observando a palavra, remindo os tempos. Ele coloca no
versículo 5 do capítulo 5, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, né? Se referindo àqueles que estão obscurecidos pelo pecado, que não fazem parte da família de Deus. Ele diz no versículo 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios e revestindo-nos da couraça da fé. Tenham a fé como a couraça de vocês, né? A gente lembra da armadura de Deus, que é relatado lá em Efésios. Revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Então tenham em mente que Cristo morreu por vocês, que Ele ressuscitou e que vocês têm a salvação, então por isso vocês vão ressuscitar com Ele também. Não se esqueçam dessa verdade, pautem a vida de vocês exclusivamente nessa verdade, porque é isso que vai dar combustível para que vocês continuem a caminhada. E aí ele diz, né, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, nós não fomos escolhidos para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, mais uma vez, né, Paulo usa esse tipo de conselho, né, e esse tipo de verdade, esse ensinamento, dizendo, olha, falem constantemente a respeito dessas coisas uns com os outros, lembrem uns aos outros, né? Muitas vezes eu acho que nós como cristãos precisamos rever alguns tipos de ensinamentos para que esses, assim, na verdade nós devemos estudar sempre a palavra, mas rever alguns tipos de ensinamentos, muitas vezes nós não vemos sempre, e esses ensinamentos que dão combustível para a nossa vida espiritual, como esse da ressurreição dos mortos, salvação, né, para o consolo daqueles que infelizmente perderam os entes queridos, né, nesse tempo. Eu quero lembrar você nesse momento, se você é uma dessas pessoas que está escutando a gente, lembrar, olha, é por pouco tempo, sabe? É por pouco tempo, vocês vão se encontrar novamente, sabe? Não posso dar muita certeza de como vai ser, mas a Bíblia garante que vocês vão se encontrar, que vocês vão poder, essas pessoas vão retornar, né? Então não fique entristecido, além do que deveria, sabe? Tenha esperança de que essa pessoa morreu em Cristo, ela vai ressuscitar, né, para uma nova vida, uma vida de abundância, uma vida de alegria constante, uma vida... Nossa mente limitada não consegue entender, né? É algo assim, infinitamente maior do que aquilo que nós podemos medir, do que a gente pode pensar. É por isso que Paulo fala em Romanos 8 também, com profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, porque nós seres humanos somos seres limitados, nossa mente pensa numa determinada caixa de começo e fim a respeito de tudo, né? Mas é tão maravilhoso isso, é tão tremendo. O Evangelho ele traz essa esperança de algo além do infinito, né? Vamos viver na eternidade, não tem nem como explicar uma coisa dessa, a eternidade, né? Porque Deus é eterno e a gente vê o quanto Ele nos ama, né? O quanto Ele deseja a nossa presença, fazer com que a gente viva com Ele, que é um ser maravilhoso, indescritível, poderoso, dono de todas as coisas pela eternidade inteira. É algo realmente um privilégio muito grande. Então, mais uma vez, sinta-se encorajado sobre essa palavra, sinta-se encorajada a permanecer na fé, né? Saiba, se por acaso você tem andado desanimado e tem até tropeçado em alguma coisa, saiba que há perdão em Cristo Jesus. Você confessa teu pecado e Ele tem o prazer de te perdoar, né? E mais do que tudo, se alegre, né? Tem alegria nessas promessas de Deus, que o Espírito Santo possa fortalecer esses ensinos no seu coração. Mas ainda não acabou, né? Dos versículo 12 ao 28, do 12 até o 22 mais ou menos,
ele vem falando a respeito daqueles que ensinam, aqueles que estão em posição de liderança. Então ele diz, olha, tenham com grande estima essas pessoas, honrem essas pessoas, porque esse ministério que elas receberam de Deus não é um ministério fácil, não é um ministério qualquer, né? Por mais que muitas vezes o ser, né, a pessoa que está liderando, nós entendemos que é uma pessoa humana, né, que carece das nossas orações, mas não é qualquer ministério. Nós não podemos ver esses ministérios de liderança como qualquer ministério, né? Nós temos que dar a devida importância e precisamos considerar, porque também foi uma recomendação de Paulo. Ele diz no versículo 13, e que vos tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Viver em paz uns com os outros. Ele fala que nós devemos viver em paz, e diz também, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então ele não diz aqui que essa responsabilidade é somente do pastor, dos diáconos. Todos nós, a partir do momento que nos tornamos família em Cristo Jesus, somos de um corpo só, temos autoridade no amor de Cristo Jesus a exortar uns aos outros, a muitas vezes sentar junto com um irmão e conversar a respeito de alguns comportamentos, algumas posturas. Isso é previsto na Bíblia, isso não está errado. É claro que nós devemos ter cuidado como fazer isso, pedir sabedoria ao Espírito Santo de Deus, porque Ele dá, né? Não é sair falando de qualquer jeito, mas Ele dá sabedoria, Ele dá inteligência, Ele dá educação. A Bíblia diz que a graça ela nos foi dada e nos ensina, então ela nos traz essa educação para que a gente saiba como tocar em certos assuntos, determinados assuntos uns com os outros. Tudo em prol do crescimento, né? Nada com vaidade, nada para ofensa, isso não provém de Deus, mas sim visando o crescimento, entendendo que aquele outro que está ali, ele faz parte do mesmo corpo que você, e você não pode magoar. Se você está magoando o outro, automaticamente você está se magoando, você está magoando o corpo todo. Então essa consciência de coletividade, de no momento oportuno falar o que precisa ser falado, e também ao outro, né, ter essa maturidade de entender essa exortação, de compreender, entender que é pro bem dele mesmo, e que o desejo ali é de crescimento, não é de menosprezo, não é de magoar, né? Se isso for feito da forma como a gente tá ensinando aqui. Não evitar que alguém retribua a outrem mal por mal, versículo 15. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, estar em espírito de oração constante, né? Temos um momento devocional, um momento particular com Deus, que geralmente acontece no quarto, num momento secreto, mas quando ele fala em orar sem cessar, nós podemos entender como um espírito de oração, né? Uma prontidão de ligação com Deus. Você estar ali a todo momento conectado, entregando os pensamentos a Deus, permitindo que o Espírito Santo fale com você, né? Então ele incentiva isso também. Em tudo dê graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito. Gente, isso é importantíssimo, essencial, porque como nós já falamos aqui durante essa aula toda, o Espírito Santo é aquele que nos guia, aquele que nos ensina, que nos instrui, né? Jesus mesmo disse que ele enviaria um outro Consolador, né? E na tradução original, esse outro Consolador, esse Consolador quer dizer um outro instrutor, né? Alguém da mesma autoridade que Cristo Jesus, que estaria ali com aqueles apóstolos guiando. A gente pode perceber que logo depois da subida de Cristo, vários foram os momentos que os apóstolos foram orientados pelo Espírito Santo a fazer determinada coisa ou não fazer determinada coisa. Então, assim, apagar o Espírito, o que seria isso? É impedir que a influência dele cresça na sua vida. Simplesmente o Espírito Santo está falando para você, faça isso, você não faz. Ou então ele pode estar falando, não faça isso e você faz. Isso é entristecer o Espírito Santo, é apagar. É como se fosse um fogo que você pega e joga água. E até o momento que ele está assim, ó, uma fagulha de nada.
né? Então, assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, não andem em desobediência, né? Vocês precisam, na verdade, como ele disse, prosseguir, aumentem esse fogo que existe em vocês, esse fogo santo em vocês, né? E aí ele vem encerrando. Eu destaco o versículo 23 que diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Versículo 25, irmãos, orai por nós, né? Ele pede oração para aqueles irmãos. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Olha que ele encerra essa carta maravilhosa, que se deixasse a gente poderia ficar aqui estudando bastante ela, né? Eu sugiro que os irmãos leiam a carta toda, como sempre a gente orienta aqui, que a gente leia sempre, a gente fixe esse conhecimento nas nossas mentes, né? Que traga esperança, que traga alívio ao seu coração, se você está vivendo um momento conturbado. Vida cristã é isso, gente. Vida cristã, muitas vezes a gente vive um momento de desespero, de alma, de angústia, mas a palavra de Deus sempre vem como um refrigério, como águas purificadoras, cristalinas, que vem para saciar a nossa sede. Então que essa mensagem, essa palavra possa produzir frutos na sua vida. Mais do que tudo nesse momento, venha acalentar seu coração. Que você permaneça firme na certeza de redenção de Cristo Jesus, né? Eu destaco o versículo 24 agora no final, que diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, gente, se Deus chamou, se Deus te salvou, se Deus te concedeu o Espírito Santo de Deus, dele mesmo, tenha certeza que tudo ele irá cumprir. Não houve uma palavra na Bíblia que não tivesse sido cumprida por ele. Toda a Escritura é baseada em promessas e em cumprimento dessas promessas. E por mais que a gente ainda não veja, nós temos a fé, a certeza em Cristo Jesus, de que todas essas promessas vão acontecer, porque Deus é Deus, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fala e tudo que ele fala se cumpre. Então que você tenha essa certeza de que Cristo vai voltar. Continue numa vida de santidade, de purificação, de observância da palavra, de vida em comunidade. Vida em comunidade não é perfeição completa nós teremos no céu, glória a Deus. Mas é entre ali os irmãos, entre as nossas diferenças que nós vamos nos formando, nos constituindo, que nós vamos nos enriquecendo, na multiforme graça de Deus, manifestação da graça de Deus. Então, assim, permaneça firme, tenha em mente de que Cristo vai voltar, que nós seremos glorificados, seremos transformados, né? Receberemos um novo corpo glorificado e vamos viver uma vida completa, uma vida eterna com Deus. Então, que meu desejo nessa noite, nesse momento, nesse dia, que essa palavra venha falar ao seu coração. E que você também seja incentivado a compartilhar dessas mensagens para outras pessoas. Eu peço que o Espírito Santo te incomode, te perturbe, se você não está fazendo isso. Se você está, que você progrida, né? E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos começar a estudar agora, nesse próximo mês, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, e espero você para mais um tempo, mais uma trajetória de estudos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.